Olá, pessoal, tudo bem? Hoje trago aqui uma doença causada nos suínos, que se chama Mycoplasma pneumonia, conhecida como pneumonia exótica, que foi apresentada na disciplina de suinocultura pelo professor Dr. Alessandro Borges Amorim, e terá a participação minha, Bruna Venturini, e do Giovanni Araújo logo a seguir. Bom, essa doença ela é acometida pela bactéria Mycoplasma rhiopneumoniae e é uma ameaça é, significativa na produção dos suínos. Ou seja, ela acaba acometendo ali o sistema respiratório desses animais e acaba afetando seu desempenho zootécnico, gerando menor ganho de peso, uma maior conversão alimentar e pode até atingir a taxa de mortalidade, além de ser um portal para outras enfermidades. E o conhecimento, né, de como acontece e de como resolver essa doença é importante. Para isso, a gente, hoje em dia, se utiliza a vacinação e o uso de antimicrobianos para evitar o acometimento dessa doença e, assim, reduzir as percas no sistema produtivo, sendo algo mais eficiente no sistema de produção e, assim, gerando mais rentabilidade. Bom, aqui a gente tem a classificação taxonômica do Mycoplasma rhiopneumoniae, que pertence ao filo Firmicutes, da classe Molicutes, da família Mycoplasmataceae. E aqui abordamos umas características gerais das bactérias, que elas agem como espécie específica. Ela possui ausência da parede celular, e isso é de suma importância, pois em seu tratamento alguns dos medicamentos acabam não sendo eficientes por não essa bactéria não ter essa parede celular em sua estrutura, e além disso, ela tem capacidade de variar a sua forma estrutural. Bom, e como acontece a proliferação dessa doença? Os micro-organismos colonizam o epitélio respiratório dos animais e acabam acometendo as células ciliadas, que resulta numa perca desses cílios. Isso causa depuração no ciliar, gerando uma resposta inflamatória e uma imunossupressão no hospedeiro. E isso acaba abrindo portas, como eu falei, para outras doenças ou outras infecções por outras bactérias, como a Pasteurella multicocida, o Anti-Acnobacillus pleuropneumonia e o Streptococcus suis. Bom, como ocorre o mecanismo de ação desse microorganismo? Esse microorganismo ataca principalmente os animais mais jovens, por não ter seu sistema imune bem desenvolvido, e ele fixa na mucosa respiratória desses animais, facilitando sua disseminação pelos bronquíolos e os brônquios, e acaba acumulando células nessas vias respiratórias. É fácil de identificação, pois ela possui o animal produz uma tosse seca, acaba retardando seu crescimento e você percebe uma pior conversão alimentar, e aí você vai observar principalmente a desuniformidade no lote, ou seja, num lote de terminação, alguns animais estará ganhando mais peso do que outros, e isso é um ponto que a gente deve investigar se essa doença não está presente ali naqueles animais. E como ocorre essa transmissão dessa doença? Essa transmissão dessa doença é como se fosse uma gripe forte, se compara a isso, e um animal com outro consegue passar, estando no mesmo ambiente, pelo ar, e tem alguns fatores que acabam favorecendo a aparição dessa doença, como a superlotação nas baias, o excesso de poeira, os gases tóxicos no ambiente, a mistura de lotes de diferentes idades, visto que os animais mais acometidos são mais jovens, o excesso de temperatura, de umidade e principalmente a ausência do vaso sanitário, que é a base para tudo. E agora alguns sintomas e diagnóstico da doença. Ela se inicia com a tosse seca e a redução no crescimento do animal, passando para o segundo estágio, que é o estágio febril,
e a prostração, que é um ponto de fraqueza desse animal, ele se encontra em estado de fraqueza, e a dispneia, que é quando o animal possui dificuldade na sua respiração. E aqui do lado a gente contém um gráfico de barras contendo as médias e desvio padrão do ganho médio diário dos grupos de controle infectado em cada um dos intervalos analisados do estudo de Almeida 2019. E a gente observa que o grupo controle, em todas as etapas, obteve o maior ganho de peso quilogramas por dia do que o grupo infectado pelo Mycoplasma riopneumonia. Bom, a gente possui três tipos de diagnóstico. O primeiro é a observação das lesões na carcaça do animal após o seu abate na inspeção pós-morte. O segundo é a cultura bacteriológica, que consiste em isolar e multiplicar a bactéria em laboratório, usando o meio de cultura adequado, com o objetivo de confirmar a presença do agente infeccioso. E já o ensaio imunoenzimático, conhecido como ELISA, ele é um exame laboratorial baseado em reações antígeno-anticorpo, que detecta a presença de anticorpos produzidos pelo animal contra o microorganismo. Na imagem ao lado, a gente observa, na figura A lesão de consolidação crânio-ventral em fase inicial em lobo cardíaco direito. Na imagem B, lesão de consolidação crânio-ventral severa em lobo apical e cardíaco direito. Na imagem C, a lesão em fase de regressão em lobo apical direito. E na imagem D, E e F, os pulmões sem lesões de consolidação crânio-ventral de animais não infectados. E assim a gente acaba observando a diferença de um animal sadio com um animal com a doença Mycoplasma pneumonia. Bom, nessa imagem aqui, microscópica, representa as lesões microscópicas características de score 4 da doença, da infecção do Mycoplasma riopneumonia. Com broncopneumonia com hiperplasma de Balt na seta A e na seta B, o hiperplasia de Balt e pneumonia intersticial. Bom, e para complementar o trabalho que foi apresentado anterior, temos aqui na imagem A, um gráfico de barra de médias dos scores de lesão de consolidação pulmonar média dos 4 grupos dos animais infectados pelo Mycoplasma riopneumonia na amostra 232, e no gráfico B é um gráfico de barra com média de scores de lesão microscópica e desvio padrão dos animais infectados por intervalos diferentes. Meu nome é Giovanni Oliveira Araújo e eu darei continuidade ao assunto Mycoplasma pneumonia. Hum, Então, quando nós falamos de tratamento para essa doença, nós temos antimicrobianos e também temos vacinas. Quando nós pensamos nesses antimicrobianos, nós pensamos em potencialmente ativos contra essa bactéria causadora, que é chamado Mycoplasma e pneumonia. Então pensamos em compostos como tetraciclinas, macrolídeos, lincosamidas, pleuromutilinas, fluoroquinolonas, anfenicóis e aminoglicosídeos, tá bom? Quando nós pensamos na parte de vacina, pensamos em vacinas inativas e também vacinas atenuadas, ou seja, esse agente infeccioso está enfraquecido. No caso das vacinas inativas, ele está morto mesmo, tá bom? A título de curiosidade desse tratamento a partir de antimicrobianos, temos esse produto chamado de IBAC, solução tiomicosina, que ele é oferecido na própria água desse animal entre 5 a 7 dias consecutivos, sendo necessário respeitar o seu período de carência, que é de 4 dias após o último dia do tratamento. Porque é interessante respeitar esse período de tratamento, esse período de carência, ju- justamente porque pode impactar, ah, caso seja feito o abate logo em seguida, que a carne desse animal pode se tornar vetor de contaminação para o ser humano. A atitude
curiosidade, nós temos esse produto chamado Lincoln Spectin Premix, que ele é um produto utilizado na própria ração desse animal, utilizando-se de 44 a 110 gramas desse produto em 1.000 quilos de alimento completo sendo fornecido por 3 semanas. Qual que é qual que é o ponto positivo? Que ele tem períodos zero de carência, podendo abater esse animal, caso esteja em fase de terminação, sem problema no final do tratamento. Outra exemplificação, mas agora para vacinas, é esse produto chamado Safesui Micoplasma, que é uma vacina inativada, aplicada via intramuscular na região do pescoço, sendo necessária apenas uma única administração. Pode ser aplicado tanto em eleitões quanto em hematrizos, o que vai diferenciar é sua dose. Quando a gente pensa na notificação nacional e internacional, é preciso observar a quantidade de variantes dessa bactéria, que é a Mycoplasma e pneumonia, que nos Estados Unidos já foi quantificado 87 variantes, no Brasil quantificado 39, porém, o que torna problemático no Brasil, que se encontra 11 variantes numa mesma granja. O que tem que ficar claro na nossa cabeça é que quanto maior o número de variantes dessa bactéria, Mycoplasma e pneumonia, vai ser difícil tratar efetivamente, vai ser difícil controlar efetivamente esse agente infeccioso. Então, é bacana até se pensar em utilizar doses corretas desses antimicrobianos, desses antibióticos, porque talvez pode ter influência de doses equivocadas que está trazendo resistência a essas bactérias. E olha que dado bacana. Quando as fêmeas d- d- dão positiva ao parto ou durante a cobertura, é menos um leitão vivo por parto. Então, pensando numa granja com mais de 100 porcas, com mais de 500 porcas, isso impacta muito no bolso do pecuarista. Então, ah, no próxima, na próxima apresentação, vai ficar escancarado quanto, quanto numa escala de produção faz falta, pensando na lucratividade, esse um leitão vivo por parto. Então, no caso da Alemanha, do Brasil, da França, tem prevalência superior a 70% dos suínos com essa doença, acometido com essa doença, apresentando lesões pulmonares decorrentes dessa bactéria Mycoplasma e pneumonia. Pensando numa perspectiva nacional, caso haja surto de Mycoplasma pneumonia no Brasil, torna-se obrigatório a notificação dessa doença através do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Torna-se obrigatório aqui no Brasil pela Instrução Normativa de número 50, de 24 de setembro de 2013. Pensando numa perspectiva internacional, ah, caso haja esse surto, para prevenir a exportação de produtos contaminados, enfim, deve ser notificado pela Organização Mundial da Saúde Animal, visando g- garantir tanto a saúde desse animal quanto o controle sanitário para o consumo humano desses derivados da carne suína. Parando para pensar, se essa fêmea deixa de ter um leitão por parto, considerando que esse suíno é abatido com 110 quilos, que ele possui 70% de aproveitamento de carcaça, o que vai dar 77 quilos de carcaça, que esse quilo de carne vai ser vendido de, de, de 8,20 reais, né? Ah, dando receita bruta de 631,40.
reais por suíno. Pensando numa lucratividade por suíno de 21%, a cada suíno que esse pecuarista, que esse produtor deixa de lucrar, ele perde 132,60 reais. Então, tem-se um impacto. Por conta disso, essa doença é de suma importância, ah, pensando na parte do controle dela, porque quanto mais ter ela, pode causar incremento de 1,39% na mortalidade de leitões terminados, aumentando o custo no tratamento porcino de US$ 0,61, podendo gerar um custo adicional entre US$ 0,61 a US$ 10,41 por suíno. Então, por isso que é bacana pensar no controle dessa doença, dessa bactéria, pensando que o Brasil é o quarto maior produtor mundial de carne suína e terceiro maior exportador mundial. Porque pensar no controle seria pensar no fortalecimento da sua posição internacional. Por conta disso, se vê bastante investimento nessas vacinas contra essa doença, saindo de 1,41 bilhões de dólares em 2024 para 1,91 bilhões de dólares em 2032. Por isso, pensar nesse micoplasma e pneumonia, que é essa bactéria, é pensar que a sua presença ameaça a produtividade da carne, da banha suína. Por isso, ter estratégias de vacinação, biosseguridade e de monitoramento contínuo reduzem significativamente perdas econômicas. E quando se conhece quais são os sinais clínicos, como funciona a transmissão dessa bactéria causadora dessa doença, Mycoplasma pneumonia, fica fácil de controlar. Fica fácil de encontrar um caminho para controlar esse agente infeccioso. Então, foi isso, pessoal. Ah, tanto eu, Giovanni Oliveira Araújo, quanto a Bruna Venturini, agradecemos por vocês terem nos prestigiado até este momento. Fiquem com Deus.